Esses caras, doutor? Então, radicais livres, muita gente fala de radicais livres, usam, inclusive, é muito usado em estética, na medicina estética. Então, radicais livres são moléculas, só lembrando, moléculas são compostas de átomos, ou moléculas ou átomos que não estão, que são reativos, né? Chama livre porque tem uma estrutura que ela está livre para se combinar com alguma coisa. Isso é muito rápido que o organismo da gente forma radicais livres, e boa parte desses radicais livres são derivados do próprio oxigênio que a gente respira, e esses radicais livres têm uma tendência a se ligar em estruturas muito importantes da célula, por exemplo, na membrana celular, por exemplo, no núcleo, podendo estar relacionado a até alguns tipos de câncer, aterosclerose. Então, você tem o radical livre, na verdade, é isso, é uma molécula reativa ou átomo reativo que vai se ligar a estruturas importantes do corpo. Daí a gente tem todo um sistema de defesa, de uma série de enzimas que são importantes no sentido de evitar esse contato do radical livre com estruturas importantes do organismo. Para ele não se conectar com essas estruturas. Exatamente. Eles são produzidos pelas próprias células na hora de transformar nutriente em energia, não é isso? Isso. A célula, ela, quando assim, você tem lá a chamada mitocôndria, onde você tem a respiração, do jeito que a gente respira. Aqui você tem a mitocôndria que faz a respiração da célula. E nessa respiração ela acaba gerando radicais livres. E esses radicais livres são, rapidamente, eles são neutralizados para evitar justamente que se provoque doença. Então veja só que coisa interessante, Tatiana. Aquilo que é essencial à vida, que é o oxigênio, também pode ser ligado, inclusive, até envelhecimento. É interessante, eu até conheci esse cientista, chamava Harman, ele teve algum tempo atrás, cerca de uns 15 anos atrás, ele esteve aqui no Brasil. Na época, na década de 60, ele começou a falar dos efeitos tóxicos do oxigênio. Então, naquele tempo, ainda não se sabia direito ainda nem para que servia direito o oxigênio, ou estava no começo, e já tinha alguém falando mal do oxigênio. Bom, esse cientista que já foi lembrado pelo menos uma dezena de vezes para ser prêmio Nobel de Medicina, ele foi, de uma certa forma, ele foi meio que banido da sociedade científica, que ele era de uma universidade muito importante, e foi banido em função dessa visão que ele teve de que o oxigênio poderia estar ligado até ao envelhecimento. Era um visionário. Era um visionário. Agora, não faz muito tempo que a gente passou a falar bastante e a se preocupar com os radicais livres, né, doutor? Sem dúvida. Só para você ter uma ideia, Tatiana e ouvintes, há cerca de... Quer dizer, eu estou nessa história de estudar radicais livres, essa coisa toda, há cerca de 30 anos, né? Não que eu não fizesse o mesmo com a medicina tradicional, mas eu comecei a também ter uma certa... Um interesse. Interesse nessa coisa, porque assim, a medicina clássica explica uma série de coisas, mas deixa de explicar outras, né? Então, a questão de 20 anos atrás ou mais, se você pegasse um levantamento bibliográfico para ver quantos artigos, quantos trabalhos de pesquisa tinham publicado sobre radicais livres, você ficava decepcionado. Era um por mês, um cada 2 meses. Hoje, você não consegue ler o que é publicado num mês sobre um determinado assunto. Se você pegar câncer e radicais livres, você não consegue ler no mês tudo que foi publicado num mês. Hoje, as publicações que tem a respeito de radicais livres é uma coisa assim impossível de você saber de tudo. Isso é bom, né? É ótimo, né? Está sendo muito estudado. E está levando uma série de mudanças, até de alimentação, de hábitos, né? Que nessa história de você fazer atividade física, quando você faz isso, você aumenta a tua capacidade de neutralizar radicais livres. Quando você faz uma alimentação adequada, você também diminui a formação de radicais livres, porque é tudo uma questão de equilíbrio, né? Então, se você produz radical livre, você tem que equilibrar, você tem que neutralizar. E com a idade você tem uma dificuldade maior, porque os mecanismos que você tem de neutralização diminuem. Porque né? o metabolismo fica mais devagar fica mais também, devagar, né? Isso também. Tá. Bom, a gente ainda vai falar mais profunda e especificamente sobre a relação desses caras, os radicais livres, com o envelhecimento. Bom, todo e qualquer organismo, portanto, produz radicais livres. E o próprio organismo, como o senhor disse, trata de controlar a quantidade de radicais livres produzida pelo nosso metabolismo, certo? Certo. Certo. Muito Você bem. está sabendo bastante disso. Eu dei uma estudada, viu, doutora? Eu confesso que eu não sabia nadinha de radicais livres. Não que eu saiba muito agora, mas pelo menos para não falar tanta bobagem hoje com o senhor, eu dei uma estudadinha. Se você tem dúvida, tem pergunta para o doutor Diagnóstico sobre radicais livres, ele já explicou o que é. Pode escrever para cá, pode mandar a sua mensagem, pode ser via WhatsApp no 11 999 592 100,
999-592-100. Pode ser via Twitter, no @Rádio Band News FM. Pode ser no Facebook também, onde estamos ao vivo agora. Não esquece da nossa hashtag, Tô em Alta. Se quiser pode mandar e-mail também no ouvinte@bandnewsfm.com.br. Eu ia fazer essa virada dos radicais só no próximo bloco, mas eu vou te perguntar para causar um suspense para o próximo bloco. Quando é que os radicais livres se tornam preocupantes? Responde depois. Não, responde agora, vai, uma palhinha. Então, o que acontece é que você tem os mecanismos de neutralizar e os mecanismos de produção de radicais livres, né? Então isso envolve alimentação, hábitos, envolve uma série de coisas. E envolve estresse, né? E o organismo tem capacidade de fazer isso, de neutralizar. Quando você tem sobra de radical livre, você começa a ter interação do radical livre com estruturas da célula. Isso, se for contínuo, se for constante, você acaba provocando doenças graves, chamadas doenças crônicas, como câncer. Eu falei tuberculose, mas até tuberculose tem a ver com isso, mas câncer, aterosclerose, doença neurodegenerativa, doença reumatológica, todas elas, hoje, você tem um mecanismo implicado, mecanismo de radicais livres para poder provocar doença. Já eu vou pedir para o Dr. Paulo Ouzon, doutor diagnóstico, falar mais sobre isso. Como é que o desequilíbrio entre radicais livres e as enzimas que os nossos organismos produzem para neutralizá-lo, ou pelo menos a quantidade deles, pode desencadear num câncer, pode desencadear numa doença degenerativa? Daqui a pouquinho, aqui no Band News em alta frequência. São 4 horas, 11 minutos.